Esse hino, mais uma vez, caiu bem aqui para a nossa pregação. É o hino 22 do nosso evangelho. Deixa a luz do céu entrar. A luz do céu, Cristo em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz, vida eterna. O intuito da luz era trazer vida. A palavra de Deus, quando nos fala de luz, ela está ligada diretamente com vida. Ela está ligada também com a santidade de Deus. A palavra de Deus fala de luz e fala de trevas. Numa outra pregação que nós fizemos aqui, nós falamos que cada um aqui vai estar ou num lugar ou em um outro. Ou vai estar com Cristo na glória, ou vai estar com o diabo e seus anjos no inferno, no lago de fogo. Não tem outro lugar, não tem lugar intermediário aqui. E também podemos dizer nessa pregação que ou você vai estar na luz, ou você vai estar nas trevas. Não existe lugar intermediário. Não existe aquele entardecer que é entre o pôr do sol e a noite. O pecador, o homem vai estar na luz ou o homem vai estar nas trevas. É outro lugar, como eu já disse. E nós vemos que Cristo veio aqui para as trevas dissipar. E é um dos caracteres de Deus na palavra que Deus faz separação de várias coisas. Deus separa as coisas. A palavra separado para Deus quer dizer santificado. Um santo é aquele que é separado para Deus. Nós achamos isso já nos 2 primeiros versículos da Bíblia, que é o que eu quero abrir aqui para a gente começar a nossa leitura. Está lá em Gênesis 1. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Depois no versículo 6 também existe uma outra separação. Haja separação entre águas e águas. Depois, versículo 14. Para haver separação entre o dia e a noite. Aqui em Gênesis, o propósito de Deus era trazer um lugar habitável para o homem. Um lugar onde o homem pudesse viver da melhor maneira possível. Deus fez tudo de forma a dar para o homem suprir todas as suas necessidades. Não havia nada que Deus havia escondido do homem, que Deus não havia feito, porque tudo na palavra de Deus, na verdade, é para a glória de Cristo. Tudo o que Deus faz é para a glória do seu Filho. Ele tem em vista a glória de Cristo. Tudo o que Deus faz, Deus tem em vista a glória de Cristo. E não era diferente na criação. Só que nós vemos aqui na criação que Deus criou os céus e a terra, nos fala a palavra.
e a terra era sem forma e vazia. Em Isaías, se a gente for ler lá em Isaías 45:18, não precisa abrir, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, com caos ou algum transtorno, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Os céus, Salmo 115:16, agora, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus criou os céus e a terra, só que a terra estava numa condição caótica. Como nos fala a palavra, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe um intervalo aqui entre o versículo 1 e o versículo 2, que quando Deus cria todas as coisas, cria aqui os céus e a terra, e depois Deus não vai criar, como nos fala a palavra em Isaías, uma coisa sem forma, uma coisa caótica, um caos. Nós acreditamos que esse caos tenha sido causado pela queda do diabo. Quando o diabo caiu, que o trecho está lá, nós não vamos... Está em Ezequiel 28, tem a passagem onde o Satanás quer colocar seu trono acima do de Deus, e ele é expulso, e nós cremos, eu creio que ele tenha causado esse caos nessa primeira criação, quando Deus fez os céus e a terra. E Deus vai mostrar aqui, ele vai o quê? Estabelecer o dia e estabelecer as coisas em ordem. Para que o homem, para que finalmente, quando tudo, o homem lá no sexto dia, o homem pudesse o quê? Entrar nesse lugar que já estava pronto para ele, sem caos, sem nada. Interessante que Deus, quando ele diz haja luz, Deus não disse dissipem-se as trevas. Ele disse haja luz. Deus disse, Deus falou, e tudo se realizou. E deu ordem e tudo se cumpriu. Pela palavra de Deus, nós cremos, como fala em Hebreus 11, pela palavra de Deus que os céus e a terra foram criados. Nós entendemos o quê? Nós entendemos, mas puxa vida, uma coisa tão extraordinária, uma coisa tão grande, um universo tão grande, que não está ainda estabelecido o limite desse universo, o homem não sabe ainda. Como é que Deus pode, com a sua palavra? Aí entra a fé. Aí entra a fé. Nós sabemos bem, como eu já disse aqui, se eu explicar para você, esse púlpito aqui, ele é originário de uma árvore. Vocês vão entender muito bem. Era uma árvore, que o homem foi lá, cortou e transformou nesse púlpito aqui. Perfeitamente entendido, inteligível. Mas quando a palavra diz que Deus disse, haja luz e houve luz, o homem já começa a pôr o quê? Em dúvidas. E não está para o homem querer saber o que realmente aconteceu, porque o escritor aqui, que foi Moisés, ele, se fosse escrito por homens, ele poderia tentar explicar aqui como é que era que foi criado todas essas coisas. Mas não, Deus não faz isso. Deus fala que Deus falou e tudo se formou. Agora, como se formou, nós não sabemos. Nós sabemos que Deus tem esse poder. E, como disse um estudioso, no universo existem 5 elementos observáveis, que é o tempo, a força, o espaço, a matéria e o movimento. E nesses 2 primeiros versículos, nós já vemos tudo isso se cumprindo. Tempo, no princípio. Força, Deus criou.
espaço, os céus, matéria, a terra, e movimento, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Essas 5 coisas nós encontramos que um físico provavelmente definiu aí que existe no universo. Nós já vemos nos 2 primeiros versículos esses 5 itens. Mas Deus tem um poder que nós não conhecemos. Deus tem uma força, um poder que nós não conhecemos. Né? Da onde saiu todas as coisas, nós vamos ficar sabendo mais tarde. Todos aqueles que forem para a luz vão saber que Deus tem reservado para eles um dia. Lá em Apocalipse, depois a gente vai ver lá. Lá em Apocalipse, adiantando um pouco, o dia eterno, onde não vai haver nem mais sol, nem mais lua, nem mais estrela, nem mais nada. Então Deus vai ser a luz. E nós entendemos a luz pela luz do sol. Eu falei, existe a luz do sol. Como é que as coisas foram criadas? Como é que foram criadas sem haver o sol? Porque o sol entra aqui no 4º dia da criação. Mas não é isso que nós vamos nos deter agora sobre essas coisas. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus faz separação entre as trevas e a luz. Fica claro que Deus separa as coisas na palavra. Deus não mistura as coisas. Deus deixa que os dois andem, cada um no seu espaço. Deus não tirou as trevas. As trevas ainda existem, mas no seu lugar. E a luz existe também no seu lugar. Só que na palavra de Deus nós vamos encontrar a luz, que é a luz de Deus. A luz é a luz de Deus. O homem, o diabo, trouxe esse caos. Mas o homem, depois de criado, ele introduziu o pecado na criação. E com o pecado trouxe a morte. Todo aquele esforço que Deus fez para deixar para o homem o dia bonito, o sol, a lua, as estrelas, todas aquelas árvores frutíferas, e trouxe para ele uma esposa, que nós vamos ver depois, que é a figura da igreja, depois, não nessa pregação, se Deus permitir. E trouxe tudo nas suas mãos, deixou tudo prontinho para ele. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele deu nome a todos os animais. Ele foi colocado como cabeça da criação. Só que Eva foi enganada pelo diabo. Aquele mesmo que caiu lá, que ainda estava lá no céu, que Deus não expulsou ele do céu, que estava lá no paraíso, o diabo estava lá no paraíso, nós vemos na palavra de Deus, estava lá. E Eva é tentada e come, e dá para o seu marido, ele come também. E aí essa desobediência deu origem à morte. Desde aí o homem está em trevas. E Deus faz separação, Deus separa ele do paraíso. Deus tira ele para fora do paraíso, que é o jardim das delícias, para uma terra amaldiçoada. Adão vai perder o quê? Ele vai perder tudo aquilo que Deus fez naqueles 7 dias, naqueles 6 dias da criação. Ele vai jogar fora, vai dar nas mãos do diabo. E a morte, então, o poder da morte está com o diabo. Porque o Senhor Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é enganador desde o princípio. E o diabo age da forma contrária de Deus. Quando Deus separa, o diabo quer unir. Quando Deus une, o diabo quer separar. Nós vemos que na palavra existem várias situações
Por exemplo, em Babel, quando os homens queriam estar juntos, Deus separa os homens. E depois, lá em Atos 2, Deus une os homens de novo, através do Espírito Santo na igreja. Quer dizer, é uma separação e é uma união. Então, nós estamos falando que Adão e Eva, eles são colocados para fora, ficam num lugar separado nessa terra amaldiçoada, eles saem do paraíso. E as trevas continuam. E existe um versículo em Isaías 59:2 que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que existe agora dividindo o homem de Deus? Existe o pecado. O pecado, vamos dizer, que são as trevas que nós cantamos que Cristo quer dissipar. As trevas do pecado que Cristo quer dissipar. E como ele vai tratar então com essas trevas? Na palavra de Deus, em João, capítulo 1, vamos lá, em João, aqui nós temos o início então da criação, mas em João nós a palavra nos leva a um estado eterno, eternidade passada, se nós dizemos assim, eternidade passada, porque nós não temos como medir as coisas, né? Nós dizemos eternidade passada, lá na eternidade passada, Cristo estava o Senhor Jesus estava com Deus. E existiu um momento em que essa mesma palavra que disse, haja luz, Deus falou, essa palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. É a encarnação. Cristo veio na mesma forma de homem. Ele foi o último Adão. Adão é uma figura de Cristo e ele veio na forma de homem com a finalidade de dissipar essas trevas. E vamos ler lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, ou era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Todas as coisas, nós estamos sabendo agora que aquele que participou da criação foi o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele que disse, haja luz. Nós vemos numa forma plural, algumas vezes lá em Gênesis, o nome de Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. No versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida, a luz aqui ligada com a vida. A luz ligada com a vida. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz tem um poder, maior poder do que as trevas. Nós sabemos que as trevas fogem as trevas se dissipam quando você acende uma luz. As trevas vão embora, porque a luz prevalece sobre as trevas. Só que a palavra diz que
esse homem que era a luz, que estava nele a vida, porque o homem pecou e trouxe a morte, como eu já disse. E ele precisava o quê? Sair dessa escuridão. Quando Adão sai da escuridão, nós vemos que ele não está nas trevas, mas nós sabemos que Caim, por exemplo, estava nas trevas. Por que Caim estava nas trevas? Porque ele não entendeu que ele era um pecador e que precisava de uma oferta, de um substituto para ele, que não estava tudo bem com ele. O contrário de Abel, que Abel sabia a condição dele e o que ele precisava para se aproximar de Deus. Nós vemos que Caim estava nas trevas. Não conhecia o quê? A vontade de Deus, não conhecia o que era necessário fazer para que ele se aproximasse de Deus. E o homem, hoje, nos seus pecados, continua em trevas. O que é ser filho da luz? Ser filho da luz é entender exatamente a sua condição de pecador. Eu sou um pecador perdido, que vivia antes em trevas, que não conhecia a vontade de Deus, fazia minha própria vontade, pensava que estava vivendo livre e solto aqui nesse mundo, fazendo o que eu quisesse, que não havia um Deus. E que se houvesse um Deus, esse Deus não ia ser tão mau assim, tão ruim assim, de me julgar. Porque eu sou uma pessoa boa. E as minhas obras, no final, vão fortalecer o quê? As minhas obras boas vão fortalecer. Deus não pode falar, você foi mal, mas você fez o bem. Não existe essa passagem no meio. O homem não vai compensar os seus atos que ele fez nas trevas com as coisas boas que ele fez nas trevas também. E então, o que é andar na luz? É saber que existe um Deus que conhece todas as coisas, que sabe que você é pecador, que sabe que você precisa de um redentor, que sabe que você precisa de luz, que sabe que você precisa sair dessa condição para mudar para uma outra condição. Como nós vamos ver depois, quando o Espírito Santo age sobre o crente, quando o crente nasce de novo, ele sai de uma posição e vai para uma outra. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos fala a palavra. Vários outros versículos vamos ler depois. Então, quando a pessoa conhece, quando a pessoa deixa essa luz brilhar, quando o verdadeiro Filho de Deus deixa essa luz brilhar, essa luz entra no seu coração, mostra quem ele é e mostra que Deus é santo, que Deus abomina o pecado, que Deus não pode ter nada com o pecado. Aí eu entendo o amor de Deus e entendo a santidade de Deus. Na cruz nós entendemos o amor de Deus e a santidade de Deus. Na cruz, nós vemos que a luz, o único lugar que a luz não predominou sobre as trevas. Durante 3 horas, do meio-dia, quando o sol estava a pino, até as 3 horas da tarde, houve trevas, nos fala a palavra, por toda a terra. E quem iria dissipar essas trevas? Ninguém. Essas trevas são as mesmas trevas que estavam no seu coração. E que aquele caos, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, as trevas estavam na face do abismo, elas não estavam numa forma total, estavam na face do abismo. Estava um lugar
bem falado, bem localizado. Mas essas trevas agora, elas se espalharam por toda a terra. Fez-se trevas por toda a terra. Por que fez-se trevas por toda a terra? Por causa do pecado. Deus, então, é santo. Ali foi mostrada a santidade de Deus, que Deus abomina o pecado. E se o homem quisesse, de novo, entrar na presença de Deus, ele teria que aceitar aquele sacrifício da pessoa do Senhor Jesus. Naquelas trevas foram dissipadas as nossas trevas. Porque Cristo entrou nas trevas no nosso lugar. Ele precisou entrar onde eu estava para me tirar das trevas. Ele sofreu ali pelos meus pecados, ele morreu ali pelos meus pecados. E sofreu ali nas mãos de um Deus, como nos fala a palavra, santo. A palavra diz em Pedro, sede santos, porque eu sou santo. E Deus é santo, Deus abomina o pecado. E Deus estava ali, então, mostrando a sua santidade. Cristo se fazendo pecado por nós, e Deus tendo que voltar o seu rosto para Cristo, e Cristo ter que exclamar, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele tratamento, então, nas trevas, que estava havendo naquelas 3 horas, era todo o juízo de Deus que estava caindo sobre o nosso substituto, que foi o Senhor Jesus. Os meus pecados foram os pecados dele que caíram lá. Caíram sobre ele. O que eu merecia, ele pagou o preço por mim. Ele sofreu por mim. Porque sofrer nas mãos de um Deus santo, nós não conhecemos o que é na sua profundidade. Mas Cristo conheceu o que é padecer por causa dos pecados. O homem vai conhecer também depois. Se ele não receber essa obra, se ele não crer no Senhor Jesus como seu Salvador, ele vai conhecer o que é padecer por causa do pecado. No lago de fogo por toda uma eternidade. Onde existe trevas exteriores, a palavra nos diz. O Senhor Jesus diz, deixa bem claro, onde existem choro e ranger de dentes. Trevas exteriores. E como disse um irmão, também existem trevas interiores. O homem vai estar não só em trevas exteriores, mas ele vai estar também em trevas interiores. Ele vai estar numa obscuridade total. Não vai haver luz no lago de fogo. Não vai haver luz. Ele vai estar, lago de fogo fala-nos do juízo. Ele vai estar nas trevas exteriores. Aquilo que Cristo veio resgatar, porque a palavra nos fala que ele era a luz dos homens. A palavra nos fala também em Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou. Aqueles que estavam o quê? Assentados em trevas. O homem, na condição de pecador, está assentado em trevas. Por isso que ele não consegue entender agora essa salvação maravilhosa. Ele não consegue entender nem a santidade e nem o amor de Deus. Ele não quer receber essa luz, porque essa luz de Deus, como nos fala a palavra, em João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, luz e trevas. Luz e trevas. As boas obras são feitas nas trevas. As más obras, desculpem. As más obras são realizadas nas trevas. E as boas obras são realizadas na luz. O homem vai ser condenado porque a luz veio ao mundo, a luz veio mostrando para ele quem ele era e que estado que ele estava. E veio oferecendo salvação. Deus conhece o coração de cada um aqui. Sabe a intenção de cada um aqui. Sabe o que se passa no coração de cada um aqui. Sabe todos os seus atos, todos os seus feitos. Sabe tudo o que você vai fazer amanhã. Deus sabe tudo. Essa luz de Deus, ela perscruta todas as coisas. Deus sabe tudo de você. Um exemplo lá na mulher samaritana, que nós temos em João 4. Deus, o Senhor Jesus sabia tudo. Ele sabia tudo o que se passava com ela. E essa luz, então, quer o quê? Quer brilhar nas suas trevas. Mas você precisa o quê? Abrir seu coração para receber essa mensagem do Evangelho, para receber esse Salvador bendito que entrou nas trevas por sua causa. E a condenação é clara, porque os homens não querem aparecer na luz. Por quê? Porque vai ser manifestada. Diante de Deus, tudo é manifesto. Nada fica em segredo diante de Deus. Na luz de Deus, não vai ficar nada em oculto. E o homem foge dessa luz. Por quê? Porque ela mostra quem ele é. E ao invés dele vir para essa luz, ver quem ele é, um inimigo, uma pessoa perdida nos seus delitos e nos seus pecados, que merece o quê? Aquele juízo que caiu lá em Cristo, ele vem, então aceita aquela luz, vê o seu estado, vê quem é Deus. Que Deus é o quê? Rico em misericórdia e graça. Ele quer simplesmente que nós deixemos essa luz brilhar, que revele o nosso caráter. Ele já conhece o nosso caráter, mas ele quer que nós demonstremos isso, que nós aceitemos a nossa condição de pecador perdido e a nossa condição de necessidade de um Salvador para nos tirar das trevas. E imediatamente essa luz vai fazer nele o quê? Vai dar vida para ele. Ele vai ter vida. Todas as trevas vão ser dissipadas. Não existe mais dúvida com respeito à salvação, com respeito ao pecado, com respeito à vida, com respeito a Deus, com respeito ao amor de Cristo. Não existe mais nenhuma dúvida. Essa luz deixa tudo às claras. Então o homem não vem para a luz por quê? Ele não quer sair das trevas. O Senhor Jesus veio falando. Por que vocês não vêm para a luz? Porque eles amaram mais as obras más. Eles queriam fazer as suas próprias vontades. E é assim o homem. Não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade. Quando Deus está oferecendo uma coisa tão de tanta graça, de tanta misericórdia, para tirar ele e para levar ele para onde? Para novos céus e nova terra. Para levar num lugar onde não existe trevas, onde não existe morte, nem dor, nem choro. Onde nós vamos ver Deus eternamente. É isso aí que Deus quer de novo o homem. Não lá no paraíso, mas nesse lugar. Aquele dia,
como eu já disse, aquele dia que Deus fez-se manhã, fez-se tarde e manhã. Quando as trevas são dissipadas, fez-se tarde e manhã, não fala que fez noite. A noite quem fala é o homem gosta da noite. Mas Deus fala de dia, Deus fala de luz. Deus está falando de luz. No capítulo 8 de João, é o lugar onde mais o Senhor Jesus fala a respeito da luz. No capítulo 8 de João, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, de novo, no capítulo 12, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como eu já disse, não existe uma situação intermediária. Ninguém lembrou a palavra ainda, né? Não existe uma situação intermediária entre o dia e a noite. Ou você é filho do dia, ou você é filho da noite. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Como nos fala o versículo da escola dominical, está lá em Tessalonicenses, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, é o versículo da escola dominical. Nós somos do dia e somos da luz. Nós não somos da noite e nem das trevas. Para que você não permaneça nas trevas. O Senhor Jesus, veio dizendo que ele era a luz do mundo. E a luz, nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, primeiro. 1 Coríntios 4, 5. Eu estou em 1 Coríntios, desculpem. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. As coisas que estão ocultas das trevas, Deus vai trazer à luz. Não adianta o homem esconder. O homem não vai conseguir esconder igual Adão se escondeu lá atrás das árvores. Deus perguntou só porque ele quis perguntar para Adão: onde estás? Ele sabia bem onde ele estava. Ele sabia o que tinha acontecido com ele. Que ele havia acabado de desobedecer e perder a posição que ele tinha como a imagem de Deus, como cabeça da criação. Havia perdido tudo para o diabo. E havia o quê? O diabo, então, gostou. Por quê? Ele trouxe trevas, ele trouxe uma mancha na criação. Ele manchou a criação. E o homem que está nos seus pecados permanece nas trevas, porque não conhece a luz. Não é a luz do sol aqui que nós estamos falando. É a luz da vida. É a luz que dá vida. É a luz que traz traz o seu interior diante de Deus. E traz Deus para o seu interior. Essa é a luz da vida. Essa é a luz que dá vida. Em 2 Coríntios 4, 6 diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Toda a plenitude da divindade habitava nesse homem, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus trouxe o quê? Aquele mesmo que falou que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações a glória dele na face de Jesus Cristo.
Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai, o Senhor Jesus disse. Quem me vê a mim, vê o Pai. O homem não foi capaz de entender, de ver que naquele homem ali tinha alguma coisa extraordinária, que ele não era um homem comum. E os milagres que ele fez, tudo o que ele fez, nós vemos que os judeus, eles tinham... O Senhor Jesus diz para os 2 discípulos de Emaús, olha, em Moisés, nos Salmos, nos profetas, eles falam de mim. É de mim que eles falam. Agora eu pergunto para vocês, aonde que está escrito no Velho Testamento a respeito de Jesus? Nos profetas, nos Salmos e no Pentateuco. Onde é que está escrito? Você não vai achar. Você vai achar em figura e em tipos e em similaridades, você vai achar Cristo ali. Por exemplo, como nós falamos já, Isaac é um tipo de Cristo que leva o madeiro, leva a lenha sobre as costas. O seu pai, que o amava, que é Abraão, é uma figura de Deus, Isaac é uma figura de Cristo. Nós vamos achar Cristo o quê? Como é que o homem vai achar Cristo? Lá nos Salmos, como nós lemos hoje, como nós lemos Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? A probabilidade de, segundo calcular, não sei como é que fizeram esse cálculo, a probabilidade do Senhor Jesus ter cumprido só 8 das profecias era como se eu tivesse o estado de São Paulo cheio de moedas de prata, a meio metro de altura, e uma moeda fosse de ouro. Essa era a probabilidade. E em Cristo se cumpriu todas aquelas profecias. Então, aquele homem que estava ali era o mesmo que estava lá, que estava se referindo nas figuras que eram oferecidas, nos animais que eram oferecidos, nas ofertas pelo pecado, na oferta pacífica, a oferta pelo pecado, não sei se eu já falei, tudo isso estava ali tipificado na pessoa de Cristo. Não fala claramente, mas mostra. E a profecia dizia o quê? Que quando o Cristo, o Messias, viesse, ele iria cumprir todas aquelas profecias. Ele iria fazer o cego ver, ele ia fazer o paralítico andar, o mudo falar. Ele ia fazer tudo aquilo. Então, os judeus, tendo eles a palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles tinham tanto cuidado com a palavra de Deus, eles cuidavam tanto dessas profecias, tanto como eu falei já, quando os magos vão lá e perguntam para Herodes aonde que vai nascer o Messias. Eles já sabiam, eles dizem em Belém da Judéia. Eles sabiam outras profecias, de cor e salteada. Mas o que sabia? Eles amavam tanto. É mais ou menos assim, ó. Eu li um livro e adorei o escrito daquele livro. Foi um romance, adorei, nunca vi um escritor como esse. É o melhor livro que eu li da minha vida. E eu fui convidado para a noite de autógrafo. Ele vai autografar meu livro. E na noite de autógrafo, eu vou lá e mato o escritor, meu querido. É mais ou menos o que os judeus fizeram com a pessoa do Senhor Jesus. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham o Senhor Jesus, que havia escrito tudo aquilo que eles tinham na mão, que estava tudo profetizado a respeito dele, e eles mataram o escritor, o príncipe da vida. Mataram o que tinha a luz da vida. E
Deus faz separação também daqueles que estão na luz, daqueles que estão nas trevas. Tem um versículo interessante em Êxodo, Êxodo 14, 20, só para ilustrar, tem outras coisas para falar também. Entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Fala do exército dos egípcios e fala do povo de Israel, que tinha uma nuvem de escuridão separando um e outro. Só que do lado dos egípcios era trevas. E eles não conseguiam ver nada. Agora você pergunta para mim, como é que a partir daqui eu consigo fazer que tudo aqui atrás seja trevas e consigo fazer de tudo aqui, daqui para frente, que tudo seja luz? Não sei, Deus sabe. Pergunta para Deus como é que ele faz isso. Então, aquele povo tinha o quê? Os egípcios, eles estavam nas trevas, mas o povo de Israel tinha a luz. E a palavra nos fala em Coríntios que nós, os que cremos, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Então, tem dois efeitos a palavra de Deus. Se você não crê, você está na escuridão, você está na morte, você está nas trevas. E aquele que crê, esse é o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo traz o quê? Traz a vida. Vida para a vida. Quando uma pessoa nasce de novo, ela se modifica. Deus modifica ela. Ela ganha outra posição. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. Nós, quando estávamos mortos espiritualmente, fomos vivificados para Deus em Cristo Jesus. Efésios 2:1, Romanos 6:11. Quer dizer, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ficamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Saímos da posição de mortos e fomos para a posição de vivos. Da escuridão para a luz. Nos fala lá em Atos 26, Paulo está dizendo, do poder de Satanás para o poder de Deus, da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13. De servos do pecado para servos da justiça, Romanos 6:18. Das coisas que nós antes não tínhamos vergonha, para coisas que agora nos envergonhamos, Romanos 6:21. O que não causava vergonha em mim, o meu pecado, eu nem conhecia, eu nem acredito em pecado, eu nem sabia o que era pecado. Hoje que eu sei que a luz de Cristo brilhou em mim, que eu sei o que é o pecado, que eu sei o que eu fiz, que eu sei o que eu colaborei para que o juízo de Deus aumentasse lá em Cristo, porque cada pecado meu foi julgado e não ficou nenhum fora. Não ficou nenhum fora, porque se ficou algum fora, eu vou ter que dar conta desse pecado. E servos do pecado para servos da justiça. Essa vergonha, então, que hoje nos causa de lembrar dos nossos pecados, é exatamente o estado de estar na luz, de sabermos quem nós éramos, que obra que nós praticávamos. Quem aqui pode falar? Se você não quiser falar, não precisa falar. Mas uma coisa eu digo, Deus sabe tudo. Sabe as minhas obras, que eu estou pensando agora, as que eu fiz em trevas. Muito. Eu posso pensar, não existe pecado como o meu, como Caim disse. Mas eu digo para você, não existe um Salvador como Cristo.
Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Você fez coisas feias, coisas que te causam vergonha hoje, seus pecados foram lançados todos em Cristo. Não precisa se envergonhar mais. Claro que nós nos envergonhamos, mas sabemos que nós estamos na luz agora. Não amávamos a palavra da vida. E passamos a amar a palavra da vida. Nós falamos, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna, como disse Pedro em João 6,68. Tu tens as palavras da vida eterna. Onde é que eu vou achar a minha vida eterna? Onde é que eu vou achar nesse mundo alguma coisa que me conforte, que me traga o quê? A verdade na palavra de Deus. Eu não tenho mais a Bíblia aqui, mas antes o pessoal costumava levantar a Bíblia assim, né? Mas na palavra de Deus, eu tenho o celular aqui onde tem a Bíblia. Então, na palavra de Deus, eu vou encontrar o quê? A palavra que me traz a vida eterna, a palavra que me traz luz. Porque foi o propósito de Deus, como eu já disse, trazer o homem para a luz, para ele voltar de novo. Quando o véu se rasgou, em 2 de alto a baixo, ficou livre a entrada do pecador. Quando Cristo aboliu a morte através da sua carne, ele deixou livre a entrada no Santo dos Santos, porque o véu era uma coisa que dividia também. O véu era uma coisa que separava o lugar santo dos santos, onde o homem não podia entrar, a não ser com sangue. Agora, pelos méritos de Cristo, nós temos a entrada direta agora. Não tem mais divisão. Não tem mais divisão. Essa divisão não existe. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E todos nós temos o direito de entrarmos na presença de Deus, ousadia de entrarmos na presença de Deus. De pensar, deixar de pensar nas coisas da terra para pensarmos nas coisas celestiais, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3, 1 e 2. Quem crê em mim não entrará em condenação. Esse é um dos principais. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todo aquele que conhece a verdade passa da morte, de um estado de morto para a vida. João 5:24. Não entrará em condenação. As trevas se dissiparam. As trevas terminaram lá na cruz. Aquelas 3 horas de trevas foram suficientes para acabar quando Cristo disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando ele disse, está consumado, foi consumado toda a obra que ele tinha a fazer. E ele abriu-nos o céu. E lá em Apocalipse, versículo 22. Capítulo 22, versículo 5. Apocalipse 22. Você quer fazer parte agora desse dia eterno? Versículo 3. Começava o versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Ou você vai estar nesse lugar aqui, ó, ou onde existe a luz de Deus, próprio Deus não vai precisar de luz de sol, porque Deus não precisa de luz de sol. Deus não precisa. Deus colocou aqui na terra por causa do homem, o sol e a lua, mas Deus não precisa disso aí para que faça resplandecer a sua luz. Ou você vai estar nesse lugar de luz aqui, de Apocalipse, ou você vai estar nas trevas exteriores, como nos fala o Senhor Jesus. Espero que você creia no Senhor Jesus e que aceite e que venha para essa luz,
porque a luz ainda está brilhando. E é a sua chance de sair das trevas e vir para a luz. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e nosso Pai, te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus, ter vindo aqui a esse mundo, brilhando como a luz, mostrando quem eram os homens, mostrando o que havia no coração deles, mostrando quem nós éramos. Obrigado pela sua benevolência, sua paciência, seu amor, sua misericórdia para conosco. Te agradecemos por todos esses atos. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, que tu nos destes, teu Filho amado, e sabemos e temos certeza de que todos os nossos pecados foram levados ali. Todos aqueles que creem nessa obra, seus pecados foram levados ali e que foram trazidos para a luz de Deus, Deus Santo, e julgados ali naquela cruz em Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Nos encomendamos, pedindo por cada um que vai ouvir essa pregação, que o Senhor possa estar abençoando a sua palavra. No nome precioso do Senhor Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém.